Paz do Senhor Jesus, amados irmãos, é com grande prazer que mais uma vez nós iniciamos nesta quinta-feira, uma quinta-feira maravilhosa, uma temperatura agradabilíssima. Quinta-feira, dia 28 de setembro. Irmãos, já estamos na última quinta-feira. Acho que coça até os cabelos, né? De tanto que está acelerado esse mês. Meu Deus do céu, já está acabando o mês de setembro. Parece que nem começou direito. Mas, pela graça e pela misericórdia do Senhor Jesus, estamos aqui para levar até vocês esta noite maravilhosa de quinta-feira, falando então das nossas escolas, da EBESP e também da EBM, nesta noite maravilhosa. Quem vos cumprimenta nesta noite é o vosso irmão em Cristo, pastor José Marinho. Está conosco aqui também os nossos irmãos nos auxiliando nos controles eletrônicos. De agora até as 23 horas estaremos aqui falando da palavra de Deus, falando da nossa EBESP. E a nossa EBESP, irmãos, está indo de vento em popa, como diz o adágio popular. Estamos com a nossa aula, né, com a nossa turma da EBESP presencial e também com a nossa EBESP à distância. E temos muitos irmãos à distância e temos pessoas que estão também aderindo. Muitas pessoas estão aderindo ao curso da EBESP à distância, que tem facilitado em muito, irmãos. Muitas pessoas têm falado, pastor, tempos que eu queria alguma coisa nesse sentido e que tivesse condições que se ajustasse ao meu tempo, né? E é exatamente esse o objetivo. A EBESP à distância veio para se ajustar ao seu tempo. Embora acontece aqui na sede nacional todas as segundas-feiras, sempre das 19 às 21h30, mas você pode assistir de qualquer lugar que você queira, que você deseja, e também o momento, né, em casa, quem sabe, ou até mesmo no trabalho, se a condição lhe der, e até mesmo, né, no aconchego da sua casa, descansando, e você pode estar aí assistindo às aulas da EBESP e também fazendo os exercícios, né, resolvendo os exercícios no livro e assim por diante. Nós temos alguns irmãos que estão aí no decorrer do tempo, né, estão ingressando. Uma das coisas que muitas pessoas têm perguntado é sobre quando é que vai começar de novo a outra turma. Na verdade, a EBESP não tem início de turma, tá? Ela funciona de forma rotativa. Como assim, de forma rotativa? É que sempre é um livro por mês, tá ok? É um livro por mês. Cada livro ele é para 4 segundas-feiras e um livro não depende do outro. São assuntos assim bem diferentes. Só para os irmãos terem ideia, nós estudamos no primeiro livro Bibliologia, no segundo livro Antigo Testamento 1 e agora no terceiro livro, que vai começar segunda-feira próxima, nós estaremos estudando Ministério Eclesiástico. Então nós estaremos falando um pouco da questão ministerial, da questão da chamada do obreiro, da chamada objetiva, de uma chamada subjetiva. Nós estaremos falando do obreiro e sua família, estaremos falando do ministério feminino dentro das igrejas. Então nós estaremos, irmãos, focando exatamente nesta condição. Por isso que eu estou falando que um livro não depende do outro. Um livro não depende do outro porque são assuntos assim bem diferentes. Já no quarto livro, nós já estaremos falando de história de Israel. Pastor, mas não é esquisito isso? Não, irmãos, porque no final, por isso que o objetivo é do aluno fazer todo o curso. São 2 anos de curso, 20 livros que estaremos estudando e pode ter certeza que no final você será beneficiado, grandemente beneficiado, pois todo assunto que envolve a palavra de Deus, que envolve igreja, que envolve interpretação da palavra de Deus, que envolve a história da igreja, tudo isso certamente nós
teremos falado e certamente vai ajudar muito a todos os nossos amados irmãos. Irmãos, como sempre nós temos feito, no início do Momento EBESP, nós vamos aqui ler a palavra do Senhor Jesus e logo em seguida estarei orando pelos irmãos, muitos irmãos já mandando aí a sua informação, mandando aí o chat, né? Muitas pessoas participando conosco e nós vamos orar nesse instante. Eu quero apresentar os nossos irmãos e orar com eles e também a favor de todos esses irmãos. E o texto que eu gostaria de ler nesta noite está registrado na carta de Paulo aos Coríntios, na sua primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1 e versículo 2. Somente o versículo 2, que nos diz assim a palavra de Deus. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e também nosso. Olha que interessante essa colocação de Paulo. Eu acho lindo que ele falou assim, aos santificados em Cristo, chamados para serem santos. Qualquer dia nós vamos meditar nesse versículo aqui, que tem muita coisa importante para a gente esmiuçar, né? Dissecar esse versículo aqui. Mas nesse instante eu gostaria de orar com os nossos amados irmãos. Vamos então, nesse instante, orar a Deus. Maravilhoso Deus e Pai, obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade tão rica, tão maravilhosa, em que tens preparado de estarmos aqui nessa noite, Senhor. Meu Deus, já no início do Momento EBESP, estamos aqui, Senhor, orando por muitos irmãos, muitas irmãs, que estão aguardando, meu Deus, quem sabe esse momento da oração. Jesus, quantas pessoas enfermas, quantas pessoas doentes, quantas pessoas debilitadas, Senhor. Pessoas que hoje foram no médico, pessoas hoje que enfrentaram filas, enfrentaram o tempo, quem sabe, meu Deus, ficaram até horas aguardando, meu Deus, para fazer uma consulta, para fazer um exame. E de repente, meu Deus, não foi nada promissor, não foi nada agradável a palavra do médico, mas o Senhor é aquele que entra com providência. Nós estamos aqui vivendo por fé, e a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. E quem sabe, meu Deus, estou orando por essa irmã, por esse irmão angustiado, desesperado. Quem sabe, meu Deus, a sua família, os seus entes queridos, meu Deus, foi assaltado, meu Deus, pelo pensamento, meu Deus, de agora ter que carregar, meu Deus, uma enfermidade, ter que suportar uma doença, até mesmo, meu Deus, incurável, ou até mesmo correndo contra o tempo para que possa viver minutos a mais. Meu Deus, ajuda, Senhor, esta casa, ajuda esta família. Meu Deus, eu oro por este lar, meu Deus e Pai, em que a esposa não consegue compreender o marido, em que o marido não consegue entender, meu Deus, a linguagem da esposa. Meu Deus, em que o casal muitas vezes vivendo em brigas, em discussões, muitas vezes, meu Deus, dormindo separado. Meu Deus, tem misericórdia, ajuda, meu Deus, este lar, quebra, meu Deus, esse laço do diabo que tem lutado contra os lares, contra as famílias, Senhor. Abre uma porta, repreende a seta do diabo, a força do mal do inimigo, Senhor, e para que isso possa se tornar uma realidade de vitória, de bênçãos e de paz, acima de tudo, precisam de humildade, precisam de sinceridade, precisam de humilhação diante do Senhor, mas também diante dos próprios erros. Meu Deus, abre o entendimento dessa esposa,
Abre o entendimento desse marido, que muitas vezes já saiu de casa, muitas vezes, Senhor, está longe de casa, deixando os filhos, deixando a filha, deixando a esposa, muitas vezes angustiada. Senhor, meu Deus, quebra esse laço, abre uma porta, Senhor, de escape, concedendo o milagre, a vitória e a bênção, para que esta casa, para que este lar, para que esta família, esse pai de família que saiu cedo em busca de socorro, em busca de uma ajuda financeira, procurando, meu Deus, um emprego, um trabalho. Senhor, estende as tuas mãos, abre a porta financeira para que esse irmão que entregou o currículo venha ser chamado, essa irmã que entregou vários currículos venha ser chamado para que ele possa ganhar o pão, o alimento para sustentar a sua casa. Estende as tuas mãos, concedendo o teu milagre, a tua grande vitória, em nome do Senhor, em nome de Jesus. Amados irmãos, nesse instante nós vamos cantar, vamos louvar o Senhor e daqui a pouquinho, irmãos, eu estarei voltando e vou falar um pouco da nossa formatura, né? Nós falamos da IBESP, do curso da IBESP e muitas vezes não falamos de formatura, mas após esse louvor nós vamos falar da EBM, em seguida nós vamos falar da formatura da IBESP aqui na Igreja Pentecostal de Jesus Cristo, sede nacional. Muito bem, amados irmãos, ouvimos aí esse belíssimo louvor. E como todas as quintas-feiras, amados irmãos, todas as quintas-feiras, nós estamos aqui para falar de um resumo, né? Lembrando, um resumo da EBM, né? Às vezes a gente fala muito rápido e acaba atropelando as palavras. Mas deixa eu começar de novo. Nós vamos fazer um resumo da nossa EBM. A EBM é a Escola Bíblica Maranata, que acontece aqui na nossa sede nacional todos os domingos. Isso mesmo, todos os domingos acontece aqui na sede nacional a nossa aula da EBM, e nós estamos estudando este semestre, são 6 meses, e este semestre nós estamos estudando o terceiro volume do livro de João. Nós já estudamos primeiro e segundo volume, cada um com 6 meses, e agora o terceiro volume do livro de João, e o nosso texto base desse próximo domingo estaremos aqui para estudar a palavra do Senhor Jesus, e já quase que nos desfecha, o capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 16 do livro de João, e o assunto, ou o título da nossa
Aula nesse domingo será a sentença de Jesus. O texto áureo diz assim: os soldados teceram uma coroa de espinho e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura e, chegando-se a ele, diziam: Salve, Rei dos Judeus! E batiam-lhe no rosto. É o versículo que nós lemos aqui, capítulo 19, versículos 2 e 3. E o Senhor já estava próximo para concluir a sua obra redentora. Ele precisou passar por um dos momentos, talvez eu acho que mais angustiante, e que, sinceramente, poucas pessoas, como cristão, suportaria. Vergonha e escárnio. E esse é o nosso assunto. A lição principal diz assim: assim como Jesus suportou os escárnios pelos nossos pecados, também devemos suportar a vergonha da cruz. Muitas vezes, amados irmãos, olhando por fora, muitas vezes olhando assim de forma superficial, quase que não percebe isso. Quase que não se percebe tamanha afronta que Jesus passou. Vamos olhar aqui para o lado natural. Quem de nós, como ser humano, ao ser humilhado por alguém, ao ser muitas vezes passado por escárnio ou sofrer chacotas, não é isso? Alguém zombando do irmão, zombando da irmã. Eu queria que você pensasse um pouco nisso. Eu já passei por isso, não desejo para ninguém, e no momento é aquele sentimento de repulsa, de cobrar e de se vingar. Esta é uma das primeiras coisas que passam. Me lembro muito meu primeiro emprego, estava falando aqui de humilhação, meu primeiro emprego, eu devia ter uns 15, 16 anos. Naquela época se assinava a carteira, minha carteira de trabalho mesmo foi assinada com 14 anos na época, hoje já não se faz mais isso. Mas depois passou-se, e eu já tinha acho que uns 16 anos, e eu trabalhava numa empresa, numa loja, e muitas vezes eu tinha um chefe muito duro, muito rígido, e na época a gente dependia do trabalho, precisava de ganhar o sustento. Eu perdi meu pai, eu tinha 12 anos de idade, então desde cedo a gente já foi acostumado assim a trabalhar e auxiliar no sustento, pois quando eu perdi meu pai eu tinha uns 12 anos e nós éramos em 7 irmãos e eu era o mais velho. Só para os irmãos terem uma ideia, a minha necessidade. Eu trabalhava nessa empresa e quantas vezes fui duramente humilhado, muitas vezes zombado, e eu precisava ficar ali. Então, só quem já viveu isso é que pode imaginar tamanha humilhação que Jesus aqui passou. Irmãos, esse é o nosso assunto, e esse assunto eu acho que ele merece um pouco a nossa reflexão. A nossa introdução está falando: o plano divino estava seguindo o seu curso normal e Jesus estava prestes a dar cabo àquilo pela qual ele veio ao mundo. Ora, nas mãos dos judeus invejosos, ora, nas mãos de pessoas omissas. Jesus é sentenciado à pior morte do Império Romano, a crucificação. Era uma pior. Por que eles chamam de pior morte? Porque a pessoa, muitas vezes, diz a história que a pessoa às vezes ficava vários dias
ficavam 2, 3, às vezes até 4 dias ou mais, dependendo o seu estado, vivo na cruz, mas crucificado. Então, qual que era o objetivo da crucificação? Não era matar a pessoa. Por isso que era terrível. O objetivo da crucificação era, primeiro, humilhar a pessoa. E segundo, era para fazer a pessoa sofrer. Crucificação era sofrimento. Porque as pessoas com os cravos nos pés e os cravos nas mãos, eles iam morrendo aos poucos. Ele ia se desfalecendo aos poucos, pela dor, pela agonia e também pela sede. Então, esse era o objetivo da cruz. E quando nós falamos da cruz de Cristo, parece algo assim tão retórico, parece algo assim que era o jeito que eles quiseram. Muitas vezes parece algo assim que não gera em nós uma compreensão mais profunda, e mesmo para muitos que leem a Bíblia, até mesmo de forma panorâmica, né, não conseguem, muitas vezes, compreender o que realmente aconteceu com Cristo. E a nossa aula de hoje não é para encerrar o assunto, mas é para a gente entender um pouco como foi a crucificação. Vamos falar um pouco do omissão de Pilatos. Sabemos que haverá um dia em que todos teremos que prestar conta diante de Deus por nossas obras, sejam elas boas ou más. Haverá um ajuste, irmãos. Haverá um ajuste de contas. Me lembra de João capítulo 5, versículos 28 e 29, em que a Bíblia vem dizendo que todos nós haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo, né? Para que ali, isso é 2 Coríntios 5 e 10. Todos nós haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, bem ou mal. E quando nós olhamos aqui para a omissão de Pilatos, muito embora saibamos que seremos julgados basicamente nas coisas que fazemos, está falando de obras, não está falando de fé, eu já falei aqui um pouco, né? Não devemos esquecer que a omissão é um pecado igualmente grave diante de Deus. Quem sabe fazer o bem, o correto e o justo e não faz, comete grande pecado. Tiago, capítulo 4, versículo 17, vai falando disso. Quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E a figura de Pilatos? O que os irmãos acham? Ele comete pecado aqui, porque ele poderia ter feito bem. Apesar de Pilatos ter declarado várias vezes que não considerava Jesus culpado, e mesmo não sendo ele o responsável direto por propor a morte de Cristo, o governador da Judéia se omitiu em relação a essa questão. Veja que interessante, ele não apresentou nenhuma queixa de Jesus, mas também não impediu que o ódio dos judeus levasse Jesus à cruz. Em seu dilema moral entre a inocência de Jesus e a apreciação dos judeus, Pilatos optou pelo apoio dos homens. Em suma, era um homem político. Era um homem político. E Pilatos tinha toda a autoridade. Aliás, é isso que Mateus vem dizendo, quando ele diz, você não sabe que eu tenho autoridade para te livrar e para te prender ou te matar? Aí Jesus diz para ele, nenhum poder tu terias se do alto não fosse dado.
que nós vemos aqui, irmãos? Nós vemos o próprio Deus. Muitas pessoas acabam se escandalizando, muitas vezes com a nossa política, com os nossos governantes, e achando que Deus não está ouvindo, que Deus não se importa, muitas vezes chegando até mesmo àquela teologia deísta, de que Deus realmente criou o homem, criou todas as coisas, mas Deus abandonou, Deus simplesmente largou, e o homem se vire e faça o que bem quiser. Mas não é essa a visão que nós temos da palavra de Deus. Deus se importa e tudo está sob o controle de Deus. Embora mesmo as coisas mais ruins, as coisas mais difíceis, Deus sim se importa com aqueles em que creem na palavra de Deus. Mesmo acreditando na inocência do mestre, Pilatos mandou açoitá-lo, talvez para apaziguar a ira dos que clamavam pela morte do Senhor, talvez para punir um crime não identificado. Aliás, nós já falamos disso, né? Que os próprios judeus, eles condenaram, mas sem nenhuma justificativa. Encerrando essa nossa breve meditação, ele está falando do rei humilhado. Normalmente, quando falamos da obra de Cristo, temos em vista somente a morte de maneira objetiva. Contudo, também é preciso considerar toda a humilhação e vergonha pelas quais o Senhor passou antes de render o seu espírito. É exatamente o que nós estávamos falando. A vergonha que Cristo passou. Aliás, Deuteronômio vem dizendo, na lei, dizendo que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Você consegue, não somente no sentido espiritual, que Jesus passou toda a vergonha, mas Jesus viveu aqui a própria lei. Maldito aquele que for pendurado. Olha o vitupério, a vergonha, a humilhação que o Senhor passou. A vergonha, o vexame e o vitupério também fazia parte da obra de Cristo. Isso ocorreu porque o Senhor levou sobre si nossos pecados e com eles toda a vergonha e escândalo que o pecado causa. Sua reputação foi manchada e ele foi alvo da zombaria dos pecadores. O que nós vemos aqui, meus irmãos, lamentavelmente, e muitas vezes motivo de você ler a palavra de Deus, talvez pensando, refletindo e sabendo que o que Cristo passou por mim, o que Cristo passou por você, foi algo inimaginável. É o que eu estava comentando no início. Nós, hoje, como ser humano, passar por uma humilhação, talvez do seu chefe, do seu superior na empresa, já não é motivo para você perder a fome, para você ir chateado embora, para você ir, muitas vezes, angustiado. Cristo passou muito mais por isso. Portanto, essas coisas, é importante a nossa reflexão. E eu te convido para você estar nesse domingo. Esse vai ser o nosso assunto e tenho certeza que vai auxiliar muito aqueles e aquelas em que haverá de talvez compreender um pouco mais, porque esse é o nosso objetivo, né? Quando Pedro diz na sua palavra para nós crescer em graça e conhecimento. Quem sabe neste domingo será motivo para você crescer um pouco mais no conhecimento da palavra do Senhor Jesus.
Eu queria saber que madeira o carrasco usou para fazer aquela cruz tão pesada, e caminhando pela via dolorosa até o Gólgota, como ele chegou. O seu sangue humildemente derramou, nem um pouquinho ele reclamou. Tudo isso ele sofreu, demonstrando a nós o seu grande amor. Porque Jesus, sendo Filho de Deus, levou aquela cruz que era mais pesada. Cruz pesada, não te deixo no meio da estrada, porque Jesus, sendo Filho de Deus, levou aquela cruz até o fim da jornada. Eu queria saber qual o motivo que você deixou a cruz. Você não lembra que Jesus, sendo Filho de Deus, levou a cruz e ainda que muito sofreu, até o Gólgota, como ele chegou. O seu sangue humildemente derramou, nem um pouquinho ele reclamou. Tudo isso ele sofreu, demonstrando a nós o seu grande amor. Te deixo no meio da estrada, porque Jesus, sendo Filho de Deus, levou aquela cruz que era mais pesada. Cruz pesada, no meio da estrada, porque Jesus, sendo Filho de Deus, levou aquela cruz até o fim da jornada. Muito bem, amados irmãos, como a gente tinha comentado, nós vamos falar um pouco da nossa formatura. Formatura, exatamente. Às vezes a gente fala, mais na questão da IBESP, e acontece aqui na sede nacional, geralmente a cada 2, 3 anos nós temos, ou acontecia aqui, a formatura da turma presencial, tá? E como que funciona a questão da formatura? Ou seja, o curso da EBESP, ele é composto de 20 livros, 20 matérias,
tá? Cada livro desse é para um mês, e o curso se encerra aí com 2 anos, mais ou menos, de duração. Então, o curso, né, funciona de forma rotativa e sempre tem alunos encerrando o livro e sempre tem alunos começando o livro, independente de qual livro for. O interessante disso é que no final de 2 anos, o aluno, se ele foi aprovado em todas as matérias, eu estou falando aqui com os irmãos que estudam conosco desde o formato presencial, também no formato EAD, tá? E nós temos algumas provinhas, alguns exercícios, que tudo vale nota. Qual que é o objetivo? Para realmente, irmãos, que você aprendam. Muitas pessoas ficam bravas, ficam chateadas, né? Isso aconteceu comigo, acontece com muito pastor, mas acho que só estudar não está bom, tem que ter a prova, é que a prova vai te aprovar. E sendo aprovado, no final do curso, você recebe um lindo certificado, tá? Aquele certificado digno de uma boa moldura, muito lindo certificado, mas além do certificado, temos aí a formatura, tá? A formatura da IBESP, colação de grau e tudo mais, acontece aqui na nossa sede nacional, tá bom? Acontece com os presenciais e também com os irmãos que estudam, né, no formato EAD. Embora, com certeza, tenha algumas prescrições, e isso a gente vai falando na medida em que o tempo vai se avançando. Nós estamos, vamos começar o 3º livro. Então, tem mais 17 livros aí pela frente, e com certeza, eu queria, nesta noite, passar aí alguns flashes, né, ou até mesmo de como que foi a última formatura, e nós tivemos uma formatura linda na última vez, isso acho que já foi em 2021, foi em 22, janeiro de 2022, é que foi a nossa formatura, e você está vendo aí, você vai estar acompanhando como que foi esta formatura. Como que foi a formatura, existe, claro que não está aqui, mas a parte do ensaio, né? Existe a parte da entrada, existe a parte aí onde os alunos recebem todos juntos, todos uniformizados, né? Todos com a beca, todos aí com a cor da teologia, estarão aí participando, né? Estarão aí entrando no salão e depois recebendo, né, de forma simbólica o seu diploma, de forma simbólica, recebendo aí o seu certificado de conclusão do curso da IBESP. E você fica aí com essas imagens lindas aí, e daqui a pouquinho nós voltamos para falar um pouco acerca desse grande acontecimento, e nós teremos, né? Eu pretendo fazer a formatura agora no ano de 2024, nós temos alguns alunos para se formar nesse ano de 2024, e você que nunca presenciou uma formatura, fique aí com essas imagens belíssimas e tenho certeza que vai te aguçar, e certamente não só pelo conhecimento, mas também pelo reconhecimento de estudar teologia, estudando a palavra do Senhor Jesus aqui na Igreja Pentecostal de Jesus Cristo.
certeza trará um peso para o seu aprendizado, para a sua vida cristã. Quem conhece a palavra e usa dela para que o nome do Senhor seja glorificado, é algo maravilhoso. Ser fiel a Deus e a sua palavra. Prometo ser fiel a Deus e a sua palavra. Aqui está aos irmãos que, mesmo com toda a dificuldade que passamos em estudar, em aproveitar, eles venceram e aqui estão nessa tarde. Muito bem, amados irmãos, ouvimos aí, vemos aí, né, você que está acompanhando aí pelo YouTube, certamente vendo como que foi linda essa formatura, e a próxima, tenho certeza que não será diferente. E eu gostaria, antes de nós encerrarmos, eu gostaria de ler a palavra do Senhor, eu gostaria de meditar alguns minutinhos aqui, na palavra do Senhor Jesus, registrado no livro de Mateus, capítulo 13, versículos 47 a seguir. É um assunto muito interessante e eu gostaria de meditar juntamente com os nossos irmãos. Você que está aí com a Bíblia em mãos, vamos à leitura da palavra do Senhor Jesus. 13 e 47 de Mateus. A seguir, nos diz a palavra de Deus: igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se apanham para o cesto os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Disse-lhe Jesus: entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Muito bem, amados irmãos, esse é um texto que ele é bastante conhecido, e é justamente por ser conhecido que a gente consegue aproveitar ou extrair desse texto algumas lições de extrema importância para a vida cristã. Porque o objetivo, irmãos, de nós estarmos aqui, ou do Evangelho existir, é para que alguém possa entender, compreender e tomar uma decisão de servir a Deus. Não adianta nós simplesmente conhecer Bíblia, não adianta simplesmente nós conhecer as verdades da palavra de Deus, se essas verdades não surtir efeito em nossa vida, se essas verdades não fazer com que nós venhamos assumir um compromisso de que precisamos de Cristo, precisamos de Deus e precisamos do Evangelho de Deus para saber
como nos aproximamos do Senhor. E o capítulo 13 de Mateus, ele é conhecido como o capítulo das parábolas do reino. E aqui nós temos 7 parábolas que vai exatamente decifrando o reino de Deus de visões diferentes. Eu acho lindo isso aqui, porque cada parábola, ela apresenta uma visão, tá? Ele apresenta uma visão, não vou falar assim contrária, mas uma visão diferente e que vem coadunando com o objetivo final. Ele começa a falar que o reino de Deus é comparado, né, como o semeador. E depois ele vai falando que o reino de Deus é comparado como o trigo e o joio. E depois ele vem dizendo que o reino de Deus é comparado como o grão de mostarda e o fermento. E depois ele vai falando, nas últimas 3 comparações, ele fala que o reino de Deus é comparado como um tesouro escondido, como a pérola e como a rede. E eu queria aproveitar a 7ª comparação. A 7ª comparação, e ele está falando que é comparado a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda qualidade de peixes. Eu acho que, por ser a 7ª, eu acho que ela se encaixa muito mais nos tempos odiernos, em que nós estamos vivendo nesses últimos dias antes do arrebatamento da igreja. E ele está falando, ou está trazendo aqui, que o reino de Deus é comparado como esta rede. E o que será essa rede? Estamos falando da palavra de Deus, que é uma rede lançada ao mar. E esse mar está falando de pessoas, de multidões. Esse mar está falando da imensidão, da quantidade de seres humanos. Hoje já está beirando aí aos 7 bilhões e 500 milhões de pessoas no mundo. E todas essas pessoas, na casa dos 7 bilhões, uma grande maioria, uma grande quantidade, tem acesso ou já ouviu falar. Não estou falando que são cristãos. Eles já ouviram falar de uma forma muito remota, mas já ouviram falar. Ele está falando dessa rede lançada ao mar, em que as pessoas acabam justamente se deparando com a palavra, até mesmo com um pequeno versículo. Uma rede social que hoje viaja o planeta Terra, até mesmo um versículo de uma rede social já é motivo dessa pessoa receber a palavra de Deus. E a Bíblia está falando que apanha toda a qualidade de peixe. Para quem gosta da arte da pesca, e eu sou um deles, a arte da pesca ela é muito interessante. E o Senhor Jesus, quando ele estava falando isso aqui, Jesus morou próximo ao mar da Galileia. Como diz o adágio popular, Jesus tinha uma casa bem próxima ao mar. Embora o mar da Galileia não é mar, mas é um grande lago, mas é conhecido biblicamente, né, como um mar da Galileia, que é um lago enorme de água doce, e o mar sempre de água salgada. Mas muito bem, quando ele está falando aqui em que apanhou toda a qualidade de peixes, eu já trabalhei com rede, já pesquei de rede, que é diferente de pescar com o molinete ou a carretilha.
E a rede, é interessante que ela tem aí mais ou menos 1 metro, 1,5 metros de largura. Eu já pesquei com rede de quase 800 metros de comprimento. Então, uma pesca profissional, já acompanhei. E é interessante em que você, com a embarcação, você vai largando, porque 800 metros é muita rede. E você vai largando com peso aquilo dentro do mar, e você vai circulando com o barco. E depois você dá uma volta e retorna recolhendo aquela rede. E o que pegou ali vai vindo. E muitas vezes o pescador tem que ter uma habilidade tremenda para tirar os peixes da rede, porque senão ele corre 2 riscos, de se machucar ou até mesmo de estragar a rede. Então, ele tem que ter uma habilidade. E a Bíblia está falando, e é uma realidade, porque você não consegue saber que só pegou o peixe bom. Vem muito peixe ruim, vem sujeira, vem caranguejo, vem tudo que existe do fundo do mar. E lá, quando ele recebe, quando ele recolhe a rede, é que ele vai selecionar. Olha que interessante essa passagem. O verso 48, e estando cheia, a puxam para a praia. Interessante que, só para esclarecer, tem pessoas que acham que eu estou falando de tarrafa. Tarrafa é pequenininha. É aquela questão, muitas vezes redonda, né? Que um pescador, ele com técnica e com prática, ele joga, a tarrafa tem aí às vezes 3 metros, 4 metros, 5 metros de diâmetro. Ele joga com peso nas abas, ele joga no rio e ela vai baixando por causa do peso nas abas e ele vai abraçando alguns tipos de peixe. Não estou falando de tarrafa, estou falando de rede, que é muito mais abrangente. E a seleção está quando ele recolhe a rede. Irmãos, estou falando de uma forma muito simples. Eu estou falando da vinda de Cristo, do arrebatamento da igreja, em que hoje muitas pessoas estão ouvindo o Evangelho, ouvindo a palavra de Deus. Mas muitas pessoas hoje não conseguem decifrar ou distinguir, mas o arrebatamento da igreja está aí. Pastor, e haverá seleção? Com certeza. Paulo dizendo lá em 1 Coríntios, no capítulo... Aliás, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13 ao 18, ele vem dizendo do arrebatamento da igreja, em que nós, os que ficarmos, Cristo ressuscita, os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor. Então, o arrebatamento, para subir, tem que ser escolhido. Olha que interessante. O Evangelho lançou, o mar é o mundo, e as pessoas que foram escolhidas subirão no arrebatamento da igreja. Numa visão aqui da parábola, é peixe bom, é peixe de qualidade, é peixe que vale a pena. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, o arrebatamento não é para quem quer. E a escolha não é do peixe, a escolha é do pescador. A escolha é de Cristo. E o que é que eu preciso fazer? Eu preciso ter qualidade de peixe bom. E como é que eu consigo isso? Obedecendo a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus. Como disse Paulo, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Receba Cristo na sua vida, receba o Senhor e pode ter certeza que lhe aguarda um local, um ambiente, uma eternidade com Deus, com Cristo, salvo nos céus, na glória celestial. Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus possa te ajudar em nome do Senhor Jesus. Muito bem, amados, nós vamos chegando ao final
do nosso Momento EBESP, eu gostaria nesse instante de fazer a última oração, a oração de agradecimento ao Senhor, e nós já encerramos nesta noite em nome de Jesus. Oramos ao Senhor. Maravilhoso Deus e Pai, obrigado por mais esta oportunidade que tens concedido e preparado de estarmos aqui reunidos, Senhor. Abençoa este irmão, esta irmã, aqueles, meu Deus, que mandaram o seu pedido de oração, mandaram a sua solicitação, quem sabe pessoas agradecendo ao Senhor pelo que o Senhor tens feito por ele e por ela. Ajuda, meu Deus, esta irmã, este irmão que tem passado luta com a família, o esposo doente, a esposa enferma. Meu Deus, esta família que não consegue se ajustar financeiramente, está sempre dependendo de um de outro. Meu Deus, dê graça, dê sabedoria, dê entendimento. Ah, meu Deus, para que o teu nome possa ser também glorificado na vida dessas pessoas. Muitos, meu Deus, estão esperando bonança, muitos estão esperando melhoria, muitos estão aguardando, meu Deus, uma vida financeira próspera, mas não tem vigiado, não tem tomado cuidado, não tem muitas vezes, Senhor, aguardado no Senhor, não tem muitas vezes esperado, não tem economizado. Ajuda esta família, ajuda esse irmão, esta irmã, meu Deus, a se acordar, a estar firmados em Cristo, na palavra, mas acima de tudo, bons administradores, não somente das questões financeiras, mas também das questões espirituais. Ajuda, meu Deus, a tua igreja, abençoa o teu povo, em nome do Senhor, em nome de Jesus. Muito bem, amados, chegamos ao final de mais uma edição do Momento EBESP. Deus abençoe a todos que nos acompanharam até aqui. Volte a nos ouvir na próxima quinta-feira, se assim o Senhor nos permitir. Despede-se seu irmão em Cristo, pastor José Marinho. Deus abençoe.